realidade socioeconômica. Vamos ao encontro marcado com Maria Cristina Brum. Passamos a apresentar Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura. Apresentação: Maria Cristina Brum. Bom dia, ouvinte. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas indica que 1/4 dos jovens brasileiros encontra-se numa situação socioeconômica de extrema fragilidade por falta de perspectivas em relação ao seu futuro. Essa condição foi agravada pelo advento da pandemia e foi particularmente danosa para aqueles que se encontram na faixa etária entre 20 anos e 24, que tiveram perdas de renda em percentuais superiores ao do restante da população. Enquanto a maioria teve um recuo de 11% nos rendimentos, esses de menos idade tiveram decréscimos maiores do que 18% na sua renda. O cenário é ainda mais dramático para os membros da geração neném, que não trabalham e nem estudam. Nesse contexto de difícil inserção laboral pela falta de qualificação, surge a indagação de o que fazer com esses jovens que não trabalham porque não estudaram. E não estudaram porque tiveram que trabalhar. E agora, diante do desemprego, vêm-se com a sobrevivência própria e de suas famílias em xeque, não é, ouvinte? Esta questão não será equacionada sem políticas públicas que envolvam suporte financiando uma formação técnica e um apoio nesse período de estudo. Hoje em dia, com o suporte da internet, é possível disseminar conteúdos em larga escala para todo o país, nós sabemos, principalmente para as comunidades carentes, que devem ter garantida a sua inclusão digital. Qual é a solução? Há de se fazer um mutirão educacional muito sério para recuperar esse tempo perdido para essa fatia da nossa população. É uma situação extremamente preocupante. E hoje eu vou contar uma historinha chamada Ponto Negro. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem para uma prova relâmpago. Todos acertaram as suas filas, aguardando, assustados, aquele teste que viria que eles não estavam preparados. O professor então foi entregando a folha da prova com a parte do texto virada para baixo, como era de costume. Depois que todos receberam, ele pediu então que desvirassem a folha. Para surpresa de todos, não havia uma só pergunta ou texto, apenas um ponto negro no meio da folha. O professor, analisando a expressão de surpresa que todos faziam, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo. E todos os alunos, confusos, começaram então a difícil e inexplicável tarefa. Terminado o tempo, o mestre recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas elas, sem exceção, ouvinte, definiram o ponto negro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio, o professor, então, explicou: esse teste não será para nota, apenas serve de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco. Todos centralizaram as suas atenções no ponto negro. Ouvinte, assim acontece nas nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para aproveitar e observar, mas nós sempre nos centralizamos nos pontos negros. A vida
É um presente da natureza dado a cada um de nós, com extremo carinho e cuidado. Nós temos motivos para comemorar, sempre, agora menos pela pandemia. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presente, isso nós temos que avaliar. O emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente nós presenciamos, não é? Mas, mesmo assim, nós insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema de saúde que nos preocupa com razão, a falta de dinheiro com razão, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com o amigo. Mas os pontos negros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente. Mas são eles que povoam a nossa mente. Ouvinte, viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara esse problema é que faz toda a diferença. Pense nisso e eu aguardo você para mais um Encontro Marcado. Este foi Encontro Marcado. Um encontro entre você e a cultura, que espera você de segunda a sexta-feira. Apresentação: Maria Cristina Brum. Vamos ter muito o que pensar, né? Várias reflexões aí para fazer, né? Sobre esse foco no ponto negro, enquanto temos uma página branca à disposição, sobre essa questão da educação e da formação dos jovens, né, nesse período de pandemia. Eu vejo muita preocupação com relação a isso, né? E várias pessoas se manifestando sobre essa dificuldade, mas também eu lembro de outros momentos que a humanidade passou por essas dificuldades, e um dos mais claros foram as 2 guerras mundiais, né? Em que, por um extenso período, muitos jovens não tiveram condições também de frequentar a escola, estarem presentes. E sempre todos os historiadores dizem, né, após um período de exceção, como estamos vivenciando agora, normalmente a humanidade sai mais forte e melhor. Evidente que teremos essa dificuldade para recuperar esse tempo perdido da educação, mas quem sabe não teremos aí uma mudança no mundo para melhor ainda, né? Essa é a torcida que todos ficam esperando, com uma dificuldade de recuperarmos todos esses momentos que ficaram para trás e que não tem como voltar. Brilhante, Cristina, nos fazer refletir sobre esses temas e que, claro, você terá ele disponível, está à sua disposição. A Cristina libera para você aí, gratuitamente, basta acessar o portal tupã.fm.br. No link de áudio de entrevista, ali está esse conteúdo, assim como os demais que ela sempre nos traz diariamente aqui de segunda a sexta-feira.